seria um garoto mais agitado, muito mais agitado, impaciente. Seria um garoto, como vou dizer, um garoto mais briguento. Ele tem um pavio muito curto. O atabaque centralizou essa energia dele. Hoje ele consegue colocar essa energia toda dele no atabaque. E isso é nítido. Ele volta, depois de um ritual, ele volta mais sereno, mais tranquilo, mais leve, mais confiante. Porque o jovem hoje, é uma coisa que o jovem precisa muito, é de confiança. O jovem acha que tem confiança, mas não tem. O Rodrigo, ele vem de um berço evangélico. E eu sempre e quando ele nasceu, eu já frequentava um terreiro de Umbanda. E não tinha nenhuma referência familiar minha no terreiro de Umbanda, porque meu pai já tinha saído do candomblé, minha mãe já tinha saído da igreja católica, já estavam no evangélico lá, e eu não tinha. Eu via nas giras, festividades, tinha pais, tinha mães, tinha irmãos, e eu não tinha nenhuma referência. A única referência que eu tinha era um caboclo. Apenas. E chegou o grande dia do médium. Guilherme ganhou a ordem de Buri. E a minha maior preocupação não era como que ia ser aquele ritual. Era no final. Porque eu não tinha uma família. Não tinha uma família que ia me receber para me abraçar. E isso me começou a mexer com meus sentimentos. Me deixou triste, começou a me deixar triste. E faltando 7 dias para se recolher em Camarinha, a mãe do Rodrigo foi para um retiro espiritual da igreja evangélica. E deixou o Rodrigo. Falou, o Rodrigo vai ficar. E eu fiquei com medo. Falei, e agora o que eu faço? Porque meus pais não aceitavam a minha religião. E eu ia deixar o Rodrigo 3 dias com meus pais. Ia falar para meus pais que eu ia para macumba. Eles não iam gostar. Como não gostam até hoje. Hoje eles respeitam. E o Rodrigo acabou de ir comigo. Para mim foi uma surpresa muito, muito boa. Mas no dia que eu vi o Rodrigo, na manhã que eu entrei, que eu vi o Rodrigo com roupa, com uma calça de nação, uma calça de algodão, uma camiseta branca e um pano na cabeça, chamado Ojá, para mim aquilo foi uma grande alegria. Foi uma maior alegria da minha vida. Ver aquele garoto com 9, 10 anos ali. Ficou comigo todos os dias, não deu trabalho nenhum, me deixou muito em paz. E a partir daí começou a história do Rodrigo na espiritualidade. Porém, com 7 dias depois que eu saí, que nós saímos desse ritual, a mãe dele batizou ele na igreja evangélica, sem a minha permissão. Não perguntou nada para mim. Simplesmente eu fui pro terreiro, quando eu voltei, já recebi a notícia que ele tinha sido batizado. Eu sempre respeitei, fiquei quieto. Um belo dia, ele devia ter uns 12 anos. Pai, eu não quero ir mais para a igreja. Eu quero ir onde o senhor vai. Você tem certeza disso? Tenho. Você tem certeza disso? Tenho. Então tá bom. E ele me acompanhava, como sempre me acompanha até hoje. E ficava no cantinho dele lá, perto dos atabaques. Ficava lá, às vezes ficava de longe, mas a direção dos olhos dele que eu observava que era sempre na direção dos atabaques. E foi 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Um belo dia surgiu um projeto das aulas de atabaque para quem quisesse. E aí eu comecei a perceber que ele dava naquela fase pré-adolescente, então as descobertas que o mundo oferece. E eu comecei a perceber que tinha muitas pessoas, muita garotada que não tinham o mesmo pensamento que o dele, mas estavam em volta dele.
E aí, como pai, você tem que acolher, você tem que estar ligado no tempo, no espaço, no mundo, para não deixar se perder isso. E aí foi que eu fiz a matrícula para ele e a minha também. Fiz a minha e a dele. Mas a minha era só para apoiar ele a ir, não porque eu queria fazer. Quando ele recebeu uma advertência do coro. Porque até então era tudo muito mágico, era muito glamuroso para um adolescente que chega num limite, num limiar, que acha que é tudo de bom, mas não conhece que tem as responsabilidades. E quando ele recebeu essa punição, ele ficou muito triste, muito decepcionado com ele mesmo. Muito decepcionado. E ele não queria ir mais. E aí eu falei para ele: você vai sim. Você vai pegar aquele instrumento chamado ganzá e você vai tocar como você nunca tocou na sua vida. E a partir desse dia ele foi, tocou, e a partir desse dia foi o divisor de águas na vida dele. O respeito ao próximo. O meu pai me ensinou e me ensina até hoje. Respeitar o próximo. Respeitar o próximo. Honrar os compromissos. Mesmo que seja difícil, mas honre. E dê o que você puder dar de melhor para os seus. Mesmo que seja um punhado de arroz, um punhado de pão, mas dê o seu melhor. E sempre com muito amor. Você está andando na rua, a pessoa olha para trás para ver o que você está fazendo. Quantas vezes eu entrei no meu local de trabalho e as pessoas olharem para mim atravessado. E aí depois descobrirem qual que era a minha função, a ocupação que eu exercia, me olharem diferente. E eu fico muito feliz porque o meu pai e o Rodrigo são dois amigos fiéis, um não larga o outro. E eu fico muito feliz de saber disso, sabe? Porque eu vejo, às vezes o Rodrigo, você tá onde? Tô aqui no voo. Quando meu pai ficou internado, num dado momento, o Rodrigo, dos netos da mesma idade do Rodrigo, o Rodrigo foi o único que atravessou a cidade para encontrar meu pai no hospital. Olham diferente para você. A forma de você fazer apenas uma pergunta: quanto custa? Já te olham diferente. Às vezes olham para você esperando que você vai abrir a boca para falar uma bobagem, e aí você vem com uma indagação, com uma informação que eles nem imaginavam que você tinha esse conhecimento. É uma coisa que eu falo pro Rodrigo: sempre busque conhecimento. Conhecimento te dá o poder, mas do poder para usar no momento certo. Valorizem o potencial do seu filho. Ao primeiro sinal, valorizem, porque ali é ao meu entender, é uma pedra bruta que precisa ser lapidada. Mas não por você, pai, por ele mesmo. Só esteja do lado, porque vai ter momentos que ele vai querer enfraquecer, e é nesse momento que a presença do pai é importante, porque vai dar a força, vai dar a coragem, vai dar a parede para ele poder se encostar e ele poder caminhar. Sempre, sempre, sempre. Ao primeiro sinal, ajude. Ao primeiro sinal de fumaça, esteja lá para compreender o porquê daquela fumaça. Porque se você não fizer isso, a rua vai fazer.